Bom dia. Hoje, dia 1º de março, dar continuidade à leitura, a partir da página 46, estamos no capítulo 2, as fases do... O primeiro... O som está tão baixinho. Está baixinha a minha voz? Ah, melhorou. Então tá bom. Eu vou ler o poema e a Adriana vai dar sequência à leitura. Tudo bem? Eu me desprendo calmamente, mas com firmeza, também algumas vezes barulhento e gesticulando, da tutela furtiva e da pressão daqueles que querem me dizer o que devo fazer. Eu confio nas vozes que surgem do silêncio em mim. Eu me confio a elas. Eu creio que minha vida é carregada por um ritmo, que existe um fluir e brotar, um acender e cair, um esvaziar-se e um perder o chão. Eu aprendo a não me contrapor a esse ritmo, a não forçar algo antes de seu tempo e a não fazer tarde demais o que é necessário. Eu aprendo a me encaixar nesse ritmo e a reencontrá-lo no mundo ao meu redor. Eu sou uma parte do tudo. Bom dia. Bom dia, Thaís. Então, nós vamos iniciar, dar continuidade no capítulo 2, as fases da vida, de 0 a 21 anos, no livro Tomar a Vida nas Próprias Mãos, a 7ª edição, página 46. A hereditariedade está bem marcada nas células do corpo no primeiro setênio. Ela é superada por intermédio desse processo de individuação somática, favorecendo também a prevenção de certas doenças, as assim chamadas hereditárias. Por outro lado, é na constituição física que se torna visível, no primeiro setênio, a ação das forças herdadas, deixando sua marca na fisionomia do corpo do indivíduo. Não deixamos de ser fisicamente parecidos com os nossos ancestrais. Nesse primeiro setênio, realiza-se a estruturação do sistema neurosensorial. Portanto, falamos principalmente dos órgãos da cabeça, do sistema nervoso central e dos órgãos dos sentidos. Uma lesão no sistema nervoso central, decorrente de parto, encefalite, meningite, etc., pode causar deformações para o resto da vida. É a partir do sistema nervoso da cabeça que a criança se estrutura e dá forma a seu organismo. A cabeça é a parte mais desenvolvida de uma criança pequena e, geralmente, é a primeira que aponta para o exterior no parto e a primeira que faz esforço para erguer-se na posição horizontal para a vertical. É aí que, organicamente, somos mais maduros, mais prontos e menos vitais. Os órgãos dos sentidos são janelas para o mundo. De manhã, ao acordar, abrimos as janelas para fazer contato com o derredor. A criança, por meio dos órgãos, vai se abrindo gradativamente para o mundo. O cuidado com os órgãos dos sentidos é fundamental. Existem 4 sentidos corpóreos básicos: o tato, o vital, o do movimento e o do equilíbrio, os quais precisam ser bem cuidados. Podemos dizer que a criança pequena é, principalmente, o próprio sentido do tato espalhado pelo corpo inteiro e por meio do qual ela vivencia prazer e desprazer. Receber cuidados carinhosos com o tato, como ser segurada ao ser amamentada, usar roupinha adequada, ser massageada ao se passar óleo,
e mais tarde entrar em contato com água, terra, areia e seus brinquedos. Tudo isso lhe proporciona uma vivência positiva de expressão em seu corpo, de entrega, sensações tão necessárias para os contatos mais tarde na vida. Ao contrário, o tato por meio de agressões ou beliscões, tapas ou surras, faz com que a criança se sinta retraída e, mais tarde, se torne uma criança tímida, assustada, medrosa e sem confiança no mundo. Adriana, acho que a gente pode fazer uma pausa aqui. Não estou te ouvindo, Odile. Estou falando muito baixo, será? Melhorou? Agora melhorou. Sim. Melhorou? Tá bom. Presta atenção na posição do seu microfone, às vezes é isso. Pode ser mesmo. Então, só para reforçar, né? Aqui ela traz, a doutora Gudrun traz a questão, quais os sentidos vão se abrindo, né? Vão se formando, né? Durante o desenvolvimento da criança. Então, os 4 sentidos básicos, eles se desenvolvem mais fortemente a partir do primeiro setênio, né? O tato, o vital, o movimento e o equilíbrio. Bom dia, doutora Andir, Maria Lourdes. Bom dia. Bom dia. Cheguei atrasada. Bom dia, bom dia. Bom dia, querida, ela está aí. Ai. Estou sem saber qual é a página, me distraí. 46. Página 46. Já estamos no finalzinho dela. Então, eu vou continuar. Porém, não se trata apenas do tato, o sentido vital que nos indica o bem ou o mal-estar em nosso corpo. Tem a ver com o corpo etérico ou vital, que nessa época necessita, para sua fortificação, de ritmos bem distribuídos. Alimentação adequada, ritmo nas refeições, não rígidos, mas percrutados na própria criança. Ritmo adequado de sono e vigília, temperatura adequada de água para o banho e vestimenta adequada à temperatura externa. Imagine como você reagiria se, num dia frio, tivesse de tomar banho gelado. A reação seria de contração, encolhimento. Ao contrário, uma banheira de água adequadamente aquecida, a reação é de expansão e relaxamento. Na primeira situação de banho, a consequência é um querer afastar-se do mundo, encolher-se, não tomar posse do corpo. Já na segunda situação, ao sentir-se bem e expandir-se, isto é, sentir-se em casa, no próprio corpo e no mundo. Estamos vendo que uma forma de nos apossarmos de nosso corpo é por meio dos órgãos dos sentidos. Assim também acontece com o sentido do movimento e do equilíbrio, que são importantes e devem ser desenvolvidos. Todo esforço de erguer-se, dar os primeiros passos, implica em ter espaço de movimento, ou seja, ao invés de um ambiente confinado, um ambiente espaçoso e ventilado. Mais tarde, poder trepar em troncos ou árvores, em gangorras e em balanços. Tudo isso exercita esses 2 sentidos, que são inteiramente ligados: movimento e equilíbrio. Imagine novamente, pois você já deve ter presenciado aquela situação, a situação da mãe medrosa que, a cada pequena aventura do filho, sai correndo e dizendo: filhinho, você vai cair e se machucar, tirando-lhe a oportunidade de exercitar a persistência, o cair e levantar-se. Nesse setênio, a criança precisa ter fisicamente liberdade para, mais tarde, nas fases difíceis da vida,
cair e conseguir levantar-se com perseverança. Os sentidos do paladar, do olfato, do calor, já mencionado, da visão e da audição também necessitam ser bem cuidados, o que acarretará mais tarde no ser humano o fato dele ter crescido num ambiente de fumantes, ou de não ter podido saborear as sopinhas, ou ainda de não ter visualizado a natureza, por exemplo, nunca ter olhado aquela figueira, nem ouvido os sons dos passarinhos. Ao contrário, ter tido como panorama edifícios cinzas, de dentro de um apartamento luminoso, ofuscante, e escutado apenas ruídos mecânicos de enceradeiras, máquinas de lavar e aviões passando por sobre sua cabeça? Flávia, bom dia. Bom dia a todas, todos. Então, você falando do movimento, se eu não soubesse disso, minha filha anda de skate, de patins, né? E ela já anda muito bem hoje em dia. Mas, se eu não soubesse deste ritmo, dessas fases do desenvolvimento, eu nem teria levado ela para uma pista de skate quando ela pediu o skate, o patins. Não teria, assim, auxiliado ela nessa construção, né, de saber andar, de saber ficar em cima e começar. Eu provavelmente teria projetado essas crenças limitantes de não, vai cair, vai se machucar. E realmente, assim, ela constrói uma perseverança muito grande. Assim, ao ponto de um dia ela está descendo uma rampa alta, né? E um menino de bicicleta passou na frente. E o skate pegou na bicicleta e ela voou, né? E ela foi de cabeça, assim. E um galo gigante, né? Corri para casa, gelo, 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 gelo. E ela gritando, eu quero voltar para a pista, eu quero voltar para a pista, eu quero andar. Então, realmente, assim, cria-se uma persistência, né? E uma confiança em si mesmo que é muito incrível mesmo. Que idade ela tem, Flávia? Ela tem 6 anos. 6 anos. Ela pediu o skate com 4 anos e meio. Primeiro, com 2 anos, eu dei aquela bicicletinha sem pedal, né? Então, ela ia com o pezinho, assim. Aí, quando ela começou a se sentir confiante, ela começou a levantar os pezinhos, assim, né? E numa descidinha, assim, da minha rua aqui, a equilibrar. Aí, com 3 anos, nós demos a bicicleta com pedal, ela já foi praticamente sem as rodinhas, porque acho que ela já estava, né, confiante aí nesse equilíbrio com essa outra bicicletinha. E antes de quando ela começou a andar, né, eu fazia pequenas caminhadinhas aqui no meu quintal com ela, né, e ela começou a firmar esse andar. Comecei a caminhar assim, né, na minha rua, né, e depois dei a bicicletinha, depois essa com pedal. E com 4 anos e meio ela pediu o skate. E aí, né, levei ela para a pista de skate, né, ela começou a aprender a remar, a ficar em cima do skate, né, depois que começou a pegar confiança, ela foi da rampinha menor, né, e assim ela foi evoluindo. Mas se eu não tivesse assim este conhecimento, realmente eu acho que ela não faria nada disso que ela faz, sabe? E essa persistência, realmente essa confiança que se constrói, né, no próprio corpo físico. É muito incrível mesmo. Porque, assim, quando a gente é pequenininho, né, conquistar, né, essa força da gravidade e erguer-se, né, realmente uma grande conquista, né? E aqui o que ele fala bem, né, o cair e o levantar, isso que te traz também, né, a persistência, né? E na vida futura, na vida adulta, a resiliência, né? Como as coisas vão se transformando e nesse sentido, né, de você criar essas forças que são, na verdade, forças internas, né? Através do movimento e do equilíbrio. Bom, muito bem, vamos continuar. Pois não. Um instante.
a gente pode observar que usamos essas palavras dos sentidos na vida adulta com outra percepção, né? A gente fala para um adulto que aquela pessoa não tem tato na vida, né? Eu não tenho equilíbrio para sustentar esse impacto, né? Esse acontecimento. Nós usamos isso com o sentido de que deve ter no adulto, a partir daquilo que foi vivenciado na criança, né? Interessante, a gente continua dizendo isso. Odile, está muito baixinha a sua voz ainda, Baixinho, né? Preciso ver isso. Continua, querida. Então, vamos lá. Nem vamos entrar aqui nos detalhes sobre TV, videogames, etc. Pois, numa criança pequena, cujos órgãos estão ainda em formação, estes exercem uma influência que penetra até na estrutura somática mais sutil, deixando muitas vezes a criança estarrecida e sem movimento. Nessa fase dos primeiros 7 anos, a criança está aberta ao mundo, sendo toda ela órgão dos sentidos, e as impressões penetram em seu interior sem nenhuma proteção, por todos os lados. Esquematicamente, podemos representá-la desta maneira. Então, esse círculo, né, com essas influências externas, então, como se fosse, né, a criança e tudo que ela capta do seu entorno. De acordo com as impressões sensoriais, essa formação dos órgãos é ativada de maneira positiva ou negativa, sendo muitas vezes a origem de malformações orgânicas posteriores. Tudo isso ocorre de maneira muito sutil, imperceptível, mas que no delicado tecido vital deixa um imprint, uma impressão sutil, que vai manifestar-se mais tarde como distúrbio fisiológico de determinados órgãos. A personalidade dos pais, as tias das creches, as professoras de jardim de infância, são influências muito grandes quanto às impressões sensoriais que a criança recebe de fora. Por meio dessas relações, ela irá ligar-se ao seu corpo e ao mundo, vivenciando que o mundo é bom, ou irá desligar-se deste mundo ruim e agressivo, dificultando o seu entrosamento na vida de adulto. A gente fala muito, né, no primeiro setênio que o mundo é bom, mas isso está relacionado diretamente, né, com esse contato com o outro e com essas impressões que ficam, né, num âmbito muito sutil, nesse tecido vital, né, da criança, que, assim, é imperceptível, mas que mais tarde, na vida adulta, isso vai ter uma consequência, né? Quando a gente faz o trabalho biográfico, né, Muito bom. retrospectiva. Olhamos agora para os cuidados anímicos com a criança. Nessa fase, ela precisa de aconchego, carinho, calor, alimento, limites e, acima de tudo, confiança. Por natureza, a criança vem ao mundo trazendo em si uma confiança básica. Para aprender a andar, ela se apoia na mão da mãe ou do pai. Quando aprende a subir uma árvore, mas ainda não aprendeu a descer, joga-se nos braços da mãe ou do pai sem restrição. Quando é que, na vida adulta, temos esta confiança e entrega total, o que para muitos relacionamentos é fundamental? Quando é que esta confiança é rompida? Quando mãe dá ordens ou proíbe algo,
Mas, se a criança insiste, acaba ganhando o que quer. Ou quando os pais saem à noite e a criança acorda assustada sem ter alguém presente. Ou, como foi o caso de um senhor que, quando criança, para ir cortar o cabelo, precisava que o barbeiro lhe contasse que estava construindo um avião para os dois poderem viajar juntos. Após 5 anos, da mesma forma, o pai diz à criança que tudo aquilo é uma mentira. A desconfiança em relação ao adulto permaneceu neste senhor para o resto da vida. Vocês me escutam agora? Sim. Então tá bom, eu ia fazer uma observação e ninguém me escutou e vocês continuaram a ler. Mas aqui, de novo, acho que pode ser nesse momento, né? Quando a gente faz um trabalho biográfico, uma retrospectiva biográfica, e a gente constata que internamente o mundo não é bom, né? Tem coisas que eu não consigo lidar com o mundo, eu não acredito no mundo, eu não confio, né? Eu não me devoto. Temos que investigar o que aconteceu na primeira infância. Muitas vezes é lá que fica esse registro, né, de acontecimentos, né, que levaram para que nos levaram a não ter essa percepção de que o mundo é bom. Cecília? Então, Odile, aquela história, né? Os excessos, eles se confrontam, né? Então, a minha infância foi como essa colega que há pouco falou, que deixa a filha fazer tudo que a filha foi, então ela viu o crescimento. Então, assim, a gente vê que vai ser uma pessoa destemida, né? Mas que o mundo é bom, que a gente aprende nessa fase que tudo é bom. Quando chega agora, na velhice, nessa idade nossa, você vê que não é bem assim. É muita ruindade, é muita maldade, é muita perversidade, é muita... E aí, cadê aquele preparo nosso para que não é bem assim? Vamos embora cuidar, né? Então, eu me choco com isso. E, às vezes, eu vejo que tem o antecedente, né? Eu tenho lembrança do meu pai botar para... Eu era nova, botar para dentro de casa uma pessoa para ajudar a limpar o quintal, e no outro dia sai na página do jornal. Procura-se esse fulano que matou tanto, roubou tanto e tal. Era o cara que estava lá em casa. E eu aqui agora, nesse bairro onde eu moro, cara todo tatuado, todo não sei o que lá, pedindo, eu botei dentro aqui para limpar quintal, vamos embora limpar, é um ser de Deus, né? Ah, o cara era traficante, todo mundo, você é louca, você é doida, né? Então, assim, é um estudo que a gente tem que fazer, é um dia de cada vez, né? Então, eu acho bonito isso, a gente ser criada assim como eu fui. Aí, outro dia, um rapaz que está comigo trabalhando há tanto tempo, né? Ele veio pisando em ovos para cima de mim. Ele, dona Cecília, eu estava falando com fulano e ele estava dizendo, dona Cecília é muito corajosa, aqui é muito perigoso, e ela confia em todo mundo. Então, assim, ele me alertando, né? Aí você abre aqueles olhos daquele tamanho, que de Odile e de Adriana, quando eu começo a falar, aí o povo fica assim, Cecília vai abrir a boca. Mas, assim, é um dia de cada vez, viu? Eu acho bonito tudo isso, mas eu tenho receio. Então, Cecília, interessante, você traz uma coisa muito importante, porque Laura quer falar primeiro, depois eu completo. Tá. Aprender a lidar com o mundo externo. Não é porque eu cresci num mundo bom, de confiança, que eu vou achar que o mundo é bom e que não tem maldade. É nos preparar para lidar com isso. Qual é o meu papel? Que exemplo eu dou? Né? Cecília, você dá um exemplo na onde você vive, né? No entorno do seu... Pela confiança no mundo, mas como eu lido com isso, né? Como eu lido com essa realidade.
mas confiando de que o mundo pode ser melhor e que é o meu papel para contribuir, porque senão a gente se entrega. O mundo é ruim e acabou. Laura? A Adriana leu esse último parágrafo aqui sobre a confiança, e recentemente aconteceu uma coisa na escola da minha filha, que é a que me pegou um pouco para pensar. Ela estuda numa escola Waldorf, e por um descuido, as bonecas da sala do jardim, elas foram parar no lixo, porque eles guardaram no saco de lixo para poder fazer uma reforma dentro da sala. Não sinalizaram e acabou indo para o lixo. Daí, como eu sou representante, eu com a outra representante, nós recebemos a demanda de conseguir repor essas bonecas. E minha filha me viu fazendo a pesquisa, né, das bonecas e tudo mais. Ela, é para mim? Eu falei, não, filha, é para a escola. Por quê, mãe? E eu fui e falei, porque a boneca foi para o lixo. E aí tem que repor. E aí ela foi para a escola e uma professora substituta, ela conversou com a professora e falou, porque as bonecas foram para o lixo. A professora falou, não foi para o lixo, elas foram doadas. Daí ela falou aquilo, eu falei, poxa, eu falei a verdade porque era o que tinha acontecido e ninguém combinou nada comigo. Aí parece que tem uma quebra daquilo que eu falei e a informação da professora. Daí minha filha falou, as fadas vão trazer. Daí eu fiquei pensando, ok, talvez eu tenha sido muito direta em relação ao acontecimento, mas por que vai sobrepor uma história que a professora falou e não aquilo que eu falei? E assim, de verdade, eu não achei que isso causa um mal para ela, né? Mas não pode falar que o brinquedo foi pro lixo. Eu fiquei tão desconcertada e entro nessa questão da confiança. Eu falei, e aí, minha filha confia em quem? Porque agora ela está repetindo que a fada vai levar a boneca, não que vai comprar outra. Então, não sei como é que vai ser o desenrolar dessa história daqui para frente. Posso A mentira Poderia tem falar perna alguma curta, coisa? né? Posso falar uma coisa? Peraí, primeiro Luana, depois Sônia. Vamos lá. Ouvindo a Laura, né, trazendo esse relato, ontem à noite eu também passei por uma situação assim um tanto delicada com a minha filha, que ela também está com uma auxiliar de sala, né, no jardim da pedagogia Waldorf, que inclusive foi ontem o último dia dessa assistente, não sei por qual razão, se foi pela não identificação com a filosofia, né, do jardim. E quando foi na hora de dormir, a minha filha tem 3 aninhos e 9 meses, ela se cobriu debaixo do lençol e disse para mim, mamãe, o que é um ladrão? E eu me pegou assim assustada, porque eu não estava esperando aquela pergunta. E eu falei, por que você quer saber disso? Ela falou, a pro Ana Maria, quando o Oliver subiu na janela, ela disse que era para ele descer, porque o ladrão poderia passar. E aí eu fiquei naquela pensando, né, como que... E ela sentiu muito medo, ela demorou muito a dormir, sabe? E eu fiquei assim pensando, bem nessa questão que a Laura disse, se a gente se utiliza da verdade, ou se a gente tenta encaixar um vocabulário que seja adequado para a idade da criança, sabe? Então, assim, é muito difícil buscar esse equilíbrio, né? E uma coisa que pode parecer simples, mas que pode ter gerado nela um medo que se manifestou na hora de dormir. Então, eu fiquei, assim, bem triste com essa situação, né? Sônia? Eu só queria dizer eu não lembro o nome da primeira mãezinha, né? E ela precisa se lembrar que a criança não é só o corpo físico, né? Então, não é só o que você disse e o que a professora disse. A criança percebe, ela tem o corpo etérico, o corpo astral, né? O euzinho está ali. A criança sempre sabe quando o adulto está mentindo. Então, você fica tranquila, você falou a verdade, falou do seu jeito, mas dentro do coraçãozinho dela, ela está segura, porque você não mentiu. O importante é você não mentir, porque você é a mãe. Então, está certo que a professora também é uma referência, mas não é uma referência tão grande no primeiro setênio, né, Odile? Vai ser mais no segundo. Então, eu acho muito importante a gente perceber
essa questão de ser sempre verdadeiro, de falar a verdade. Agora, com quais palavras ou de qual forma, aí a Odile vai falar, porque aí já não é comigo. São os desafios que nós adultos temos, né, nessas relações com as crianças. Elas estão trazendo esse mundo para a gente, e como que eu lido com isso? Como que eu falo a verdade e não assusto? Como que eu contradigo, né? A professora, que eu digo que tem que confiar na professora, que a professora está ali, é uma pessoa boa, né? E de repente ela está falando algo diferente do que eu estou falando. E como eu não contradigo a professora, mas eu trago a verdade. Esse é o desafio nosso adulto. Essa é a vida, assim é a vida. Né? E essas crianças estão vindo, né? Estão para nós, trazendo esse desafio para que a gente desenvolva o nosso caráter moral, nossos princípios. E como eu olho para a vida, que não é boa, né, Cecília? Que tem questões, problemas muito sérios, mas eu olho amorosamente, né? E dou uma chance, arriscando muitas vezes, né? Mas dou uma chance. Mostro o outro lado. Sem também, né, ser ingênuo, né? Exageradamente ingênuo. Né? E a gente tem que pensar também que nesse setênio, né, a criança está muito aberta e mais do que falar, né, é o que ela está vivenciando. Então, como mãe, pai, educador, as nossas atitudes, né, a coerência da nossa educação, ela tem mais força do que a fala. Né? Então, talvez num momento onde a criança tenha esse medo, às vezes não precisa nem falar, é só um abraço, um carinho, algo assim, estou aqui, né? Eu sou o seu porto seguro. Essa é a grande verdade, porque intelectualmente eles não vão entender muitas coisas. Então, é através da nossa atitude, da nossa forma, do nosso calor, tudo isso que vai trazendo a confiança, né? O que é a confiança? É fiar junto, né? Eu e você dentro desta relação. E aí, mesmo que no mundo externo haja uma incoerência, né? Ela sabe que dentro da casa dela existe essa coerência, existe esse calor, esse aconchego, e tem alguém ali que é o porto seguro, é o pilar, né? Então, a gente tem que pensar também como a gente olha para nós, né? Esses desafios que a Odília acabou de falar enquanto adultos, e como eu lido com essas situações, porque assim, o mundo é bom, mas ele não é cor-de-rosa, né? A gente tem aqui os nossos desafios, mas quando a gente olha para essas questões, né, do tato, do movimento, do equilíbrio, e a gente traz isso para a nossa vida adulta, né? Mesmo que eu acredite que esse mundo é bom, se eu não tenho o equilíbrio, né? Então, assim, é olhar para isso, identificar isso, e consciente, adulto, e não agir mais de forma inconsciente, porque isso foi feito lá atrás, ficou impresso em mim, ficou. Mas hoje eu tenho essa consciência, e como adulto, de posse de mim, do meu eu, o que eu preciso trabalhar e fazer para transformar isso? Eu não vou mudar o que aconteceu lá atrás, mas como adulto consciente e através da minha vontade, eu vou transformar isso. Então, assim, a Cecília trouxe exemplos, e eu vou falar de dois que ela trouxe. Hoje de manhã, ela manda uma foto de um ninho de passarinho na casa dela. Aí, uma pessoa que tem esse olhar para a natureza, para o ninho, para o passarinho, para uma mãe alimentando o seu filho, ela acha que o mundo é ruim? É uma pergunta. Entende? Tem os desafios da vida externa? Tem. Mas essa bondade, essa beleza está nela. E ela acessa isso. Ela acessa isso quando ela ora por um ninho.
Então, não é só, sabe, a pessoa que colocou na casa e que era um traficante. Entendeu? E aí que eu falo, quando a gente olhar para a natureza e observar que ela fez isso, e ela trouxe isso, eu estou pegando um exemplo, um fato, né? Ela consegue agora olhar para esse equilíbrio. O que eu tenho que equilibrar para que eu continue genuinamente achando que essa natureza, não só lá fora, mas a natureza do ser, é perfeita, é maravilhosa. Entende? Porque pode vir ali uma arara, pode vir ali um tucano e comer o ninho e os ovos, gente. Entende? Então, é assim, é a forma como a gente lida com as coisas na vida. E, de novo, na primeira infância, é muito mais através das nossas atitudes, da nossa coerência, que a criança vai se sentir segura. É aí que está o confiar. Foi muito importante o que a Sônia trouxe, né? Uhum. Porque realmente não é, a gente não está só olhando para o externo, mas tudo que compõe esse ser humano. Né? Uhum. Continuemos. E acho que mais uma observação, acho que quando a gente olha a biografia, né, e identificamos, assim, lacunas do passado, né, que não me trazem essa confiança, né, que o mundo não era tão bom, né, no livro Amadurecer Luminoso, né, tem esse olhar para o adulto, assim, eu posso resgatar algumas coisas do passado, né, e é através de exercícios dos sentidos, né, exercícios dos sentidos. Então, essa observação, né, a gente está lendo e olhando para os filhos, mas também podemos olhar para nós, né? Hoje eu sou um adulto e eu acho que eu não tenho muito tato. Eu percebo isso, né? Eu me desequilibro toda vez que o mundo se desequilibra, eu me desequilibro também, né? Como eu posso resgatar isso, né? Porque a gente não volta para o passado, mas observar que isso em mim teve um resultado que hoje me traz dificuldades no olhar para a vida, né? Então, é através dos sentidos também, né, de alguns outros exercícios, que pode-se resgatar um pouco isso, né? E outro exercício interessante, imaginativo, isso é possível quando na família tem mais filhos, né? Quando tem um só, toda a nossa atenção dá para aquele, né? Mas quando você tem mais filhos, coisas acontecem, né? O mesmo fato para 2, 3 irmãos, aquilo tem uma impressão diferente, né? Então, assim, eu só vou trazer um exemplo de uma mestra nossa lá da escola, que ela fala que quando ela era criança, eles estavam fazendo uma mudança de casa. E ela estava no colo da mãe. E tinha mais 2 irmãs. E aí tinha um cesto com as bonecas no chão, e a vizinha veio e pegou uma boneca. E pegou justo a boneca dela. Ela no colo da mãe, ela ficou paralisada. E a mãe, preocupada com a mudança, com as crianças e não sei o que, não deu aquela atenção necessária para ela. Ali se quebra a confiança com a mãe, né? E isso perdurou muitos anos na biografia dela. Aí, mais tarde, na vida adulta, ela olhando, trabalhando de novo esse fato, essa cena, ela perguntou assim, e minha irmã mais velha? Minha irmã mais velha, se a vizinha tivesse pego a boneca dela, ela já tinha voado no pescoço da menina, entendeu? Pego a boneca de volta, porque ela era uma menina mais colérica, né? E não teria acontecido nada, ela tinha resolvido o problema ali na hora. A outra tinha aberto um berreiro, gritado, mãe, meu boneco, não sei o quê. Mas ela que estava no colo da mãe, ela ficou sem reação. Então, veja também, né, é importante o que a Sônia falou. Tem também a questão, não só daquele momento, mas daquilo que a gente traz como aprendizado, né, aquilo que vem, que a gente carrega como as nossas possibilidades e construção de ferramentas para a gente lidar com a vida. Então, assim, eu estou trazendo um exemplo porque
isso, né, cada fato na vida de uma pessoa tem um impacto que é diferente, né, na vida do outro. Então, quando a gente também usa da nossa imaginação, e a gente pode trazer um pouco desse acalento, né? Porque senão vem sempre um chicote. Ai, o que eu devia ter feito? O que eu não fiz? O que era para fazer? E tanta cobrança, né? E na hora que a gente não sabe, só um abraço, um beijo amoroso, uma palavra, um calor, assim, aquilo é o suficiente para acalmar tanto a mãe como a criança, né? Uhum. Então, era isso. Vamos É, continuar? lendo aqui o depoimento da Cacau, que ela achou mais importante colocar no chat do que compartilhar, né? Não mudamos mesmo o passado, né? Muitas vezes carregamos, né, impressões muito difíceis no futuro, né? Mas sempre esse olhar carinhoso, estamos aqui lendo sobre arquétipos da biografia humana, né, do desenvolvimento humano, e podemos olhar para nós e ver, não foi tão bom no início, mas como pode ser bom agora? O que eu transformo em mim, né? Fazer ter esse olhar, né, para a biografia humana é ajudar a gente a ganhar autoconfiança, autoafirmação, transformar coisas que vieram do passado e que não percebo que não são adequadas para mim hoje, né? E aí eu me mudar, apesar do que foi. Com E ajudas, assim, né? salvo algum engano, eu acho que esse é um trabalho que a gente faz até fechar os olhinhos. Com certeza. Sempre a vida vai trazer para a gente um desafio, né? E mais importante do que isso é como eu lido com isso. E olhando para a nossa história, a gente pode buscar, falar, poxa, naquele momento foi tão difícil, mas eu consegui. Então, eu agora vou conseguir também. Então, assim, realmente, não é receita de bolo, não fica pronto. Eu acho que a gente está sempre a caminho, sempre buscando entender, viver melhor, nos aceitarmos. Eu acho que, não sei, pelo menos aos 57 anos, é essa a minha percepção, de que não está pronto. A gente está... Vocês me ouvem? Sim, Cacau. Eu não liguei. Bom dia, pessoal. É a minha primeira chegada aqui no grupo. Eu não liguei a câmera porque eu acordei no susto, estou toda ainda. Fica tranquila, fica tranquila. Mas eu estou aqui acompanhando vocês e é muito interessante, porque eu essa semana faço aniversário e estou numa semana bem assim, sensível. Obrigada, querida. E eu li o livro, eu terminei de ler o livro mais ou menos uma semana atrás, e foi muito tocante, porque principalmente ao passar por esses 2 primeiros setênios, assim, né, sobre o estudo, né, que é discorrido no livro a respeito, eu fiquei bastante impactada. E é muito interessante porque ontem, por exemplo, eu sentei para começar a fazer sozinha aqui dentro, né, do meu estudo essa biografia, assim, né? E fiquei muito chocada porque principalmente no meu primeiro setênio, eu não lembro quase nada. Lembro muito pouca coisa, assim. São coisas bem pontuais e impressionante, porque, de fato, as coisas que eu mais lembro é dos 14 para frente. E eu acredito, né, que de alguma certa forma isso esteja ligado a essas memórias não tão boas do primeiro setênio, né, de um lar bem desequilibrado, com uma atmosfera bem sombria e com violência, né? Então, onde eu percebo que eu me sentia muito retraída, essa coisa, essa passagem, né, que fala que a criança precisa do espaço, né? Ela precisa explorar. E eu tenho, acho que uma lembrança de um imprint de estar sempre meio sem saber se vou, se não vou, se posso ir, se alguém vai brigar comigo, se vou apanhar, se vou...
né? Se alguém vai gritar, enfim, eu não tenho filhos, então acho que esse trabalho escolhi não ter até o presente momento. Eu acho que muito disso também tem a ver com essas lembranças, experiências, e hoje o meu trabalho é de olhar para isso e tentar modificar isso dentro de mim. Uhum, uhum. A coragem chegou, né, Cacau? Coragem chegou, o momento chegou. Né? Qual é o momento para a gente olhar essas questões? Né? Para cada um, esse momento chega. Né? Que oportunidade eu estou, né, me dando, né? Porque nós todos escolhemos estar aqui hoje pela manhã, e para ler, e para comentar, e para compartilhar. E é muito difícil fazer sozinho, Cacau. Por isso, às vezes, é importante ter uma ajuda, né? Ou participar de um trabalho em grupo, né? De uma biografia em grupo, ou fazer com acompanhamento. E é normal a gente não lembrar. Essa lembrança, muitas vezes, vem da autoconfiança em eu posso mexer nesse baú que eu vou dar conta de tudo que está lá dentro. Enquanto a gente acha que não vai dar conta, muitas vezes a memória não vem. E tem a ver, obrigada, Cacau, pela contribuição, e tem a ver também com a sua história individual, né? Uhum. Essa é a sua biografia. Então, o que o Gili falou é bastante interessante, e aí você pode refletir um pouquinho, né, sobre essas questões. Mas, no momento, nesta semana, vamos celebrar a vida, né? O seu aniversário. Isso mesmo. Eu vou continuar, nós ainda temos mais um pouquinho. Uhum. Então, numa cidade grande, ensina-se às crianças que não confiem nos adultos. Congelou, Adriana. Congelou para vocês também? Ok, então eu vou... Sim, congelou, sim. Então tá, Adriana, segura os pontos que eu vou dar continuidade. Numa cidade grande, ensina-se às crianças que não confiem nos adultos estranhos. E sem confiança, o amor e a entrega não são possíveis. Todos desconfiam um do outro, e então a guerra de todos contra todos não demora a acontecer. Calor, confiança, amor. Eis os 3 alimentos anímicos imprescindíveis à criança. Quem cria tal atmosfera para a criança são os pais. Se um dos pais está ausente, o esforço do outro terá de compensar. Porém, nessa tenra idade, a presença da mãe é fundamental, pois até os 7 anos permanece o elo de ligação com a mãe através do corpo vital invisível, que só aos 7 anos se rompe e torna a criança autônoma. Né? Uma sabedoria, né? A criança, apesar de já ter nascido, né? Tem um elo ainda muito forte com a mãe. Né? E a mãe tem uma importância muito grande nesse momento. Adriana, voltou, será? Acho que ainda não. Eu voltei. Você continua a leitura? Continuei, terminei aqui, calor, confiança, né? Eu vou começar a desarmonia. Quer continuar? Okay. Você está sem câmera. E agora a gente não sabe se ela está... Bom, eu vou dar continuidade, então. Tá bom, Adriana? A desarmonia do ambiente em torno da criança é, muitas vezes, a causa de dores de barriga, diarreias e inquietação nela. Quando há muitas brigas ou são praticados atos imorais, mesmo um pouco longe da criança, ela absorve tudo, mesmo o que nos pareça invisível para ela, a ponto de, mais tarde, por ela ter incorporado em seu tecido sutil tais atos imorais, estes poderem tornar-se obsessivos.
Nessa fase, o aprendizado da criança se faz por imitação. A criança pequena, observando o adulto, lava louça e roupa, quer ajudar, quer fazer o mesmo que ele. Mas também maus costumes e até deficiências de adultos próximos são imitados. Um pai que manca pode fazer com que o filho manque. E quando essa criança for levada ao médico, será difícil descobrir a causa, a não ser que o próprio pai a leve ao consultório. A criança é, portanto, um espelho dos bons e maus atos realizados perante ela. É pela imitação que ela aprende também as 3 faculdades eminentemente humanas: o erguer-se e andar, o falar e o pensar. Essas são faculdades humanas, né, do ser humano. Erguer-se, né, se contrapor à gravidade, né, que é um ato de coragem enorme, né, falar e depois pensar. Né? A criança começa a falar depois de 1 ano, mais ou menos, em torno do 1º ano. Né? Adriana voltando aqui. E o pensar, ele vai se construindo, né? Por que a gente não lembra muitas coisas do 1º setênio? Porque a memória não está pronta, é o neurosensorial, né, que vai terminando sua formação durante o 1º setênio. E só depois disso é que a memória está pronta para a gente guardar lembranças, efetivamente. Então, nós temos impressões, né? Impressões, a gente se conhece, a gente lembra de uma pequena cena. Eu sentada na cozinha da avó comendo mingau. Que dia que foi, quem que estava junto, o que aconteceu, que ano que foi, a gente não sabe nada disso. Né? Quem estava junto. Só lembro que eu estava comendo mingau na mesa da cozinha da vovó. Né? Que lembrança marcante foi essa? Que bom, né? Essa memória chegando. Né? Algum médico quer contribuir com essa? Temos médicos, pessoas, educadores. Então, a memória ela vai se formando aos 3 anos, a criança consegue se distinguir do mundo e fala eu, né? Antes disso, é Odile quer. Depois dos 3 anos, em torno dos 3 anos, essa individualidade aparece, é meu, sou eu, né? Maria Lourdes, oba! Puxou a cordinha, eu respondo. Odile, bom dia, bom dia. Bom dia. Então, a neurociência cada vez mais explica que o que fica gravado no nosso etérico, na nossa memória, é o que está mais relacionado com a parte emocional. Então, isso fica gravado até em determinadas zonas do corpo. E muitas vezes, para acessarmos, acho que era a Cacau que estava a dizer que não se lembra. Também me aconteceu quando eu comecei a fazer o meu biográfico, havia coisas que eu não me lembrava, mas depois, ao acessar uma ponta, as outras foram aparecendo. E ao desbloquearmos certas emoções, parece que as outras memórias se libertam também. É um processo muito bonito. Era só o meu contributo neste aspecto que a Odile me desafiou. E já agora, eu gostaria de refletir só uma coisa, porque antigamente, eu já tenho 67 completos em fevereiro, então, lendo estas coisas e trabalhando a antroposofia, eu percebo que os meus pais, os meus avós, ok, com o enquadramento que tinham, eles tinham esta sabedoria e que nós muitas vezes ainda temos, eu ainda tenho resquícios e quando leio estas coisas eu lembro-me da minha infância e das coisas que a minha mãe fazia, não é?
Mas eu para os meus filhos já não fiz, já não segui essa intuição. Portanto, houve muitas coisas, por exemplo, os medos, enfim, eu já não segui aquele conhecimento intrínseco. Mas por outro lado também o amadurecer luminoso diz que nós podemos resgatar tudo isto, e a antroposofia diz que cada ser escolhe viver estes desafios, então está tudo certo. E estas leituras trazem tanta tranquilidade e tanta gratidão, que é maravilhoso. A Maria Lourdes tocou num ponto tão interessante. Vivemos no período da alma da consciência. Tudo aquilo que a sabedoria antiga nos trouxe, e a gente seguia sem saber, sem questionar, né? Era assim, minha mãe fazia assim, minha avó fazia assim, eu continuo fazendo assim. Porém, agora, a gente quer saber por nós mesmos. É uma da consciência. Não é porque a lei diz, não é porque me ensinaram assim, é porque eu acredito que é assim. Né? Então, nós estamos... Antigamente, os deuses sopravam para nós qual era o caminho correto. Hoje, somos nós que temos que criar o caminho correto, humano, né? Por nós mesmos. Né? O desenvolvimento do caráter e da moral tem que ser próprio e não mais entregue pelos deuses. Mas podemos sempre pedir ajuda. Com certeza. Com certeza. Se existe uma sabedoria, vamos olhar se ela não é certa? Ela é certa, não precisamos dizer, não é porque alguém fez que eu vou fazer também. Vamos conferir, né? Vamos ouvir mais e perceber e trazer isso para dentro de nós, não porque é uma lei, mas porque eu também concordo que é assim o caminho. Gente, eu vou parar aqui a gravação e a gente, com calma, vai encerrando